Fala pessoal, bem-vindos ao canal Meu VBA. Meu nome é Vinícius e hoje eu vou ensinar para vocês a função PROC-V no Excel. Ela é uma função muito utilizada, vai facilitar o seu dia a dia e eu vou mostrar o passo a passo para que não haja erros e, se houver, como tratá-los. E também eu vou utilizar a função índice com a função corresp para você ver uma maneira diferente de fazer um PROC-V que vai encontrar o mesmo resultado, mas tem algumas vantagens. Então bora lá para a tela. Aqui na nossa planilha nós temos a primeira tabela com todos os dados de nome, data de nascimento, estado civil, nível escolar e e-mail. Na segunda tabela nós temos os mesmos campos, mas apenas os nomes estão preenchidos. Como a gente vai preencher isso de uma maneira rápida com o PROC-V? Porque imagine você procurar o nome Bernardo nessa outra tabela, até encontrar e pegar a data de nascimento, ela poderia ter 100.000 linhas, isso demoraria muito tempo. Ainda mais para cada nome que está aqui. Na função PROC-V, inserimos ela na primeira célula e arrastamos para que ela faça o mesmo processo para os outros nomes. Então, basicamente, o que o PROC-V faz? Ele procura pelo nome que você especificou, poderia ser um ID, aqui neste caso nós estamos usando o nome. Ele vai procurar o nome na vertical e quando encontrar, ele vai andar para a direita até a coluna que você especificou e vai te trazer esse resultado. Então vamos à fórmula. Igual PROC-V, abrimos a fórmula e toda a fórmula do Excel, ela te dá já os parâmetros que você deve inserir na fórmula para que ela possa funcionar com exatidão. Então, se você entendeu o que é cada parâmetro, essa fórmula não vai mais sair da sua cabeça. Vai ficar muito fácil e muito simples de você fazer um PROC-V, um C, um soma-C. É só entender o que cada parâmetro está pedindo. Então, vamos se atentar aos parâmetros. O que ele está pedindo como primeiro parâmetro é o valor procurado. Esse valor procurado é a nossa chave. Ele tem que estar nas duas tabelas. Então, aqui neste caso, é o nome. É o nome que a gente vai procurar. A fórmula vai fazer basicamente o quê? Descer na vertical, encontrar esse nome, ir para a direita até a coluna que especificamos e trazer esse resultado dessa coluna. Então, vamos lá. Selecionamos o nome, demos um ponto e vírgula. E daí, ele pede a matriz tabela. O que seria a matriz tabela? Seria a minha tabela. Vou selecionar a minha tabela inteira. Ela poderia ter 100.000 linhas. Eu dei um Ctrl Shift para o lado e Ctrl Shift para baixo. Ele já selecionou tudo. E vou dar um ponto e vírgula. Assim, o terceiro parâmetro é o quê? Número índice da coluna. Que é o número da coluna aonde está o resultado. Isso é muito importante. Temos que dar o número correto para que ele traga o resultado correto. Então, nós estamos procurando o quê? Data de nascimento. A data de nascimento está na coluna C. Nós temos que colocar o número da coluna. A coluna C seria a coluna 3, certo? Mas a minha matriz tabela, que foi a tabela que eu selecionei, que está em vermelho aqui, ela começa na coluna B. Então, nós temos que contar a coluna B como 1. Ela é a primeira. Então, 1, 2. Data de nascimento está na coluna 2. Colocamos o número da coluna, damos um ponto e vírgula. Aí ela vai te perguntar, você quer uma correspondência aproximada ou você quer uma correspondência exata? Veja aqui que esse parâmetro ele está entre colchetes. Toda fórmula que você for utilizar e tiver um parâmetro entre colchetes, é um parâmetro opcional. Você não precisaria colocar esse parâmetro. A fórmula iria funcionar do mesmo jeito. Mas no caso do PROC-V, se não colocarmos o parâmetro, ele vai nos dar como verdadeiro uma correspondência aproximada. E a correspondência aproximada não vai trazer o resultado exato. Então, nós temos que selecionar falso. Ou a gente também pode fazer diferente. Podemos colocar 0, porque 0 para falso e 1 para verdadeiro. Fechamos a fórmula, Enter. Ó, me trouxe a data de nascimento. Vamos ver se está certo? Bernardo. Descemos até o Bernardo, vamos achar aqui. Opa, aqui o Bernardo. 10/9/1944. É o que está aqui.
Então, nós podemos arrastar a fórmula para baixo e vamos ver se vai dar certo. Opa, quase todos deu certo. Essa deu erro. Mas por que será que deu erro? Vamos abrir a fórmula aqui. Vou dar um F2 para abrir a fórmula e olha aqui. A minha matriz tabela andou. Então, o Stephenson está fora da minha matriz tabela. Então, ele não vai encontrar. Então, o que a gente pode fazer? Vamos voltar lá na primeira. E quando a gente selecionar a matriz tabela, eu posso clicar aqui no parâmetro e já vai selecionar minha matriz tabela ali para mim. Eu preciso travar essa tabela para que ela não desça. Então, o que eu faço? Eu posso dar um F4 e ela vai travar as linhas e as colunas. Então, assim eu posso arrastar para o lado ou para baixo e a matriz tabela não vai se movimentar. Vamos dar um Enter e vamos arrastar de novo para a gente ver se realmente funcionou. Olha lá, agora trouxe o número certo. Beleza. Eu vou fazer mais uma vez aqui, bem rapidinho, para fixar isso na sua cabeça. Então vamos lá. Igual, PROC-V, abrimos a fórmula, o valor procurado é a nossa chave, é o nosso nome, demos um ponto e vírgula, mas na matriz tabela eu vou fazer diferente. Eu vou selecionar as colunas inteiras. E pronto. Agora eu estou procurando estado civil. Veja que eu não travei a minha matriz tabela, por quê? Porque eu selecionei todas as linhas da coluna. Então ela não tem perigo de andar para baixo. Mas se eu arrastar o PROC-V para o lado, ela vai andar. Mas como neste caso eu não vou arrastar, eu vou manter assim. E o número índice da coluna? Seria a coluna do resultado. O resultado que nós estamos procurando é o estado civil. O que seria o estado civil aqui? A coluna 3. Por que a coluna 3? Porque a primeira coluna é a B, a segunda coluna é a C e a terceira coluna é a D. Então é a coluna 3. Colocamos o número da coluna 3, ponto e vírgula, quero verdadeiro ou quero falso, aproximado ou exato. Eu quero sempre uma correspondência exata. Vou colocar dessa maneira para você entender diferente agora. Beleza? Dei um Enter e trouxe certinho o resultado. Vamos arrastar sem nenhum erro. Por quê? Porque você pode ver que se eu selecionar essa daqui, a matriz continua do mesmo jeito. Agora, se eu tivesse arrastado para o lado, ó, ele até me trouxe, mas olha, a matriz tabela andou. Então, se eu arrastasse mais para o lado, uma hora ia se perder essa matriz tabela. Então, vou mostrar para vocês agora o índice CORRESP, que é uma maneira diferente, mais avançada de fazer um PROC-V, que não teremos erro. Então vamos lá, primeiro damos igual, índice, a gente tem que colocar com acento. Por quê? Porque se eu colocar sem acento, ele não me dá a função. Então, vamos colocar com acento, índice CORRESP, índice. A matriz que ele me pede, aqui é o contrário do PROC-V. A matriz seria a matriz do resultado. A gente vai selecionar só a coluna. Aqui eu estou procurando o nível escolar. Então, a minha coluna vai ser essa matriz. Dou um ponto e vírgula, número da linha. Como que eu vou saber em qual linha o Bernardo está? Simples, vamos usar o CORRESP. A função CORRESP, ela me traz apenas o número da linha do valor procurado. Neste caso, é o nome, igual no PROC-V. Procuramos pelo Bernardo. Demos um ponto e vírgula. A minha matriz procurada é aonde está o nome. Seria na coluna B. Selecionei a coluna. Pronto, acabou. Ponto e vírgula. Como no PROC-V, ele também te pergunta, você quer uma correspondência exata? Sim, quero uma correspondência exata. Vou colocar o zero, fechar o CORRESP, fechar o índice e der um Enter. Pronto, me trouxe aqui, ensino incompleto. Arrastamos para baixo, perfeito, está funcionando. Vamos mais uma vez fazer aqui índice CORRESP, abrimos o índice. Na matriz, a matriz do índice é o resultado, a coluna do resultado. E-mail é a coluna do resultado. Número linha. O número da linha vai ser o CORRESP. Abrimos o CORRESP porque ele vai me trazer em qual linha está o nome Bernardo. Valor procurado Bernardo, ponto e vírgula. A matriz procurada
é a matriz onde está o nome. Então, vamos selecionar a coluna do nome, ponto e vírgula. E uma correspondência exata. Pronto. Fechamos o Corresp, fechamos o índice e está lá. Ele me trouxe o nome. Arrastamos e me traz todos os nomes. Muito simples, muito fácil. Eu também poderia dar 2 cliques, ele vai trazer do mesmo jeito. Agora, por que o índice Corresp é melhor do que o PROC-V? Simples. Eu vou apagar aqui a coluna data de nascimento. Veja o que vai acontecer com a minha coluna de data de nascimento da segunda tabela. Vamos apagar aqui. Veja, data de nascimento se tornou o estado civil. E o estado civil se tornou o nível escolar. E veja que no índice Corresp não mudou. Não mudou nada. Por quê? Porque a fórmula anda junto. Então, mesmo que apague as colunas, ele vai me trazer o mesmo resultado sem problema nenhum. Então é isso. Qual você prefere, o PROC-V ou o índice Corresp? E se surgir algumas dúvidas, deixe aqui no comentário que eu vou estar explicando passo a passo direitinho. Espero que tenha entendido. Curte, compartilha e até a próxima. Valeu!